Klabin. Bom, para muito investidor, esse nome é quase um sinônimo de dividendos, não é mesmo? Mas e quando essa gigante do papel e celulose entra numa espécie de tempestade perfeita com dívida alta e preços lá embaixo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender se a Klabin está se preparando para uma colheita farta ou para tempos bem mais difíceis. O dilema é exatamente esse. De um lado, a gente tem um histórico de muita força, uma empresa sólida, mas do outro, os números e as projeções de mercado de agora acendem um baita sinal de alerta. Vamos tentar desvendar que lado dessa balança está pesando mais nesse momento. Para a gente entender de verdade o que está acontecendo com a Klabin, a gente precisa olhar para uma mudança fundamental na estratégia deles. A empresa está literalmente virando a página, saindo de uma fase de gastos muito intensos para algo completamente novo. E é essa transição que define todo o dilema atual. E claro, para a maioria das pessoas que investem, falar de Klabin é falar de KLBN4. São as ações preferenciais, aquelas famosas por darem prioridade na hora de receber os dividendos. É por isso que elas são as queridinhas de quem busca construir uma fonte de renda passiva com ações. E olha, essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Resume perfeitamente a nova era da Klabin. A empresa investiu bilhões, mas bilhões mesmo, em projetos de expansão gigantescos, como o Puma 2. Só que agora, o foco mudou 180 graus. O objetivo é parar de gastar, começar a colher os frutos desses investimentos e, acima de tudo, impor uma disciplina financeira super rigorosa. Ok, vamos começar pelo lado mais desafiador da história. Os fatores que estão pressionando a empresa agora, nesse exato momento. E pode acreditar, eles não são poucos. Agora presta bem atenção nesse número. 3,9 vezes. Essa é a relação entre a dívida líquida da empresa e a sua capacidade de gerar caixa, o famoso EBITDA. É um nível considerado alto, sabe? Isso queima dinheiro com juros e acaba amarrando as mãos da empresa, dificultando novos investimentos. Esse aqui é o principal ponto de preocupação dos analistas hoje. E para complicar ainda mais o problema da dívida, a gente tem o mercado do principal produto da Klabin. Como a gente vê aqui nessa linha do tempo, os preços da celulose estão baixos. E a expectativa, infelizmente, é que continuem pressionados. Uma recuperação mais consistente mesmo só lá para 2027. E isso significa menos receita entrando para pagar aquela dívida alta. Então, resumindo a ópera, o cenário é este. Dentro de casa, a dívida alta está sufocando a rentabilidade. E lá fora, os preços baixos da celulose e um dólar volátil, e vale lembrar que boa parte da dívida é em dólar, criam a combinação perfeita para as dificuldades no curto prazo. É a famosa tempestade perfeita. E para fechar esse cenário mais pessimista, a análise técnica do gráfico da ação confirma essa tendência. Sabe aqueles indicadores, como as médias móveis, que ajudam a gente a ver a direção do preço? Pois é, eles estão todos apontando para baixo. Isso sugere que, pelo menos para os traders de curto prazo, o mercado ainda acredita que a ação vai cair mais antes de começar a se recuperar. Mas calma, nem tudo são más notícias. Vamos agora virar a moeda e entender como se constrói o argumento otimista, que está focado nos fundamentos sólidos e no potencial de longo prazo que a Klabin tem. E os pilares da Klabin são realmente fortes. A empresa tem um modelo de negócio muito flexível, sabe? Consegue produzir diferentes tipos de fibra. O seu negócio de embalagens é super resiliente, porque vende para setores essenciais, tipo alimentos. E, o que é crucial, a operação dela é conhecida por ter uma eficiência de custos muito alta. E a gestão não está parada esperando, não. Eles estão sendo bem proativos. A venda de terras desse projeto platô injetou de uma vez 1,8 bilhão de reais no caixa. Foi uma jogada estratégica para atacar diretamente o problema da dívida, sem precisar prejudicar a operação principal da companhia. Olha que interessante, até a mudança na política de dividendos pode ser vista com bons olhos. Sim, o percentual que vai ser distribuído diminuiu, mas isso não é só um corte, é um sinal de disciplina financeira. A prioridade absoluta agora é fortalecer o balanço, arrumar a casa. Por fim, tem o argumento do preço da ação, o tal do valuation.
A ideia aqui é que o mercado já reagiu a todas as notícias ruins, já bateu muito no preço da ação. Então, para quem investe pensando no longo prazo, isto pode ser uma janela de oportunidade. Significa que a ação pode estar sendo negociada com um bom desconto, com todo esse cenário negativo já refletido no valor dela. Ok? Vimos os dois lados da moeda, o cenário mais pessimista no curto prazo e a promessa otimista lá na frente. Como é que a gente junta tudo isso para chegar a uma conclusão? A resposta, no fim das contas, depende muito do horizonte de tempo de cada um. Para o trader que opera no curto prazo, o cenário é bem negativo, com muitos ventos contrários. Já para quem investe com a cabeça no longo prazo, a perspectiva muda para neutra ou até mesmo de compra, enxergando a empresa como uma futura máquina de gerar caixa que só está passando por uma fase de arrumação. Então, qual é o indicador mais importante para ficar de olho? É este aqui. A relação dívida líquida sobre EBITDA. Se esse número cair para baixo de 3,5 vezes, vai ser um sinal muito, mas muito forte de que a estratégia de disciplina está funcionando e que o caminho para dividendos maiores e mais gordos está sendo desbloqueado. E a gente termina com essa pergunta no ar. A Klabin definiu o seu rumo. Disciplina e redução da dívida para lá no futuro voltar a ser aquela grande pagadora de dividendos que todo mundo conhece. A questão que fica é, será que a paciência de quem investe hoje será de fato recompensada no final desse ciclo?